Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata, que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. O mais rico, o mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compreensão, a fortuna da compaixão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Esta sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que nesses breves momentos possamos ouvir, possamos refletir e principalmente ter coragem, ânimos para colocar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi! Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mesmo que dessa forma virtual, falando um pouco de Espiritismo, falando um pouco do Evangelho de Jesus. O tema que está previsto para hoje é as penas e os gozos terrenos. Antes de a gente começar efetivamente a falar sobre penas e gozos terrenos, vamos fazer uma conceituação do Espiritismo, da reencarnação, da multiplicidade das encarnações, das oportunidades que temos cada vez que somos guindados a um corpo físico e que temos a oportunidade de estar encarnados, como é que funciona essa encarnação, como que funciona essa oportunidade, porque algumas pessoas são mais abastadas do que as outras, algumas pessoas são mais felizes que as outras, algumas pessoas têm mais condições que as outras. A primeira coisa que a gente pensa é que as pessoas mais felizes são as pessoas que têm recursos financeiros, as pessoas que são abastadas, as pessoas que têm recursos para fazerem muitas coisas, ou para fazerem infinitas situações que o dinheiro pode comprar. Será? Eu tenho, assim, dois exemplos muito fáceis, muito típicos. Um dia desse eu fui num escritório de um amigo. Ele tinha mudado, no mesmo prédio ele tinha mudado de andar. Quando eu cheguei no escritório, meio que me surpreendi. Era um escritório bonito, tudo com madeira de lei, diferenciado. O outro escritório dele era confortável, mas ele estava num escritório aparentemente muito melhor. Falei, poxa, você deve ter pago uma fortuna para estar aqui. Ele falou que nada, foi uma oportunidade. Aqui era um escritório de um advogado e os filhos dele se envolveram com drogas, 2 filhos que ele tem, e ele teve que sair de São Paulo meio às pressas, abandonar tudo. E aí eu tive a oportunidade, ele estava precisando vender o escritório rapidamente, eu comprei o escritório. Eu tenho um outro amigo que não tem nada a ver com o ramo de posto de gasolina e comprou um posto de gasolina. A mesma coisa, o mesmo questionamento que eu fiz para ele. Falei, poxa, você não é teu ramo de atividade? Você foi comprar um posto de gasolina? Ele falou, oportunidade. Eu tenho um dono do posto, que eu sempre abasteci naquele posto, os filhos dele, o filho dele, acho que é um filho, se envolveu com drogas. E aí os traficantes começaram a incomodar, ele teve que sair de São Paulo meio às pressas. E aí na hora de sair, precisando sair, ele precisou vender os bens que ele tinha, eu estava com a oportunidade, estava com dinheiro e aproveitei a oportunidade. Será que essas duas pessoas, tanto o advogado como o dono de posto de gasolina, que tinham condições financeiras, que tinham uma situação diferenciada, será que eram felizes? Será que eles gozavam da felicidade? Ou pelo contrário, mesmo com recursos financeiros, eles talvez trocassem tudo para ter uma família estruturada, uma família feliz? Muitas vezes umas pessoas assim que são menos favorecidas, que têm assim condições muito ruins, que moram em casas humildes, ou que têm assim uma condição realmente muito difícil, uma vida muito difícil em nível de recursos, tem ali a família reunida, tem a família feliz, criam os filhos dentro de recursos, de poucos recursos, mas com alegria, com vontade de ver os filhos crescerem, com pessoas do bem. Será que essas pessoas não são mais felizes, ou internamente a alma delas não está mais tranquila de que aquelas pessoas que passam mais necessidades, não necessidades financeiras, mas necessidades
de ter uma coesão nos seus grupos, uma união, uma paz interna, uma paz maior? Será? Quando a gente fala que aqui na Terra existem gozos e existem penas, é porque vivemos expiações. É porque esta Terra, esse mundo, esse planeta, não é um planeta de felicidade. E nós estamos aqui pagando, plantando, colhendo o que nós conseguimos amelhar em outras vidas e nesta própria existência. Isso faz toda a diferença para o nosso estar aqui. E a primeira situação que o Evangelho nos coloca é que o livre-arbítrio faz com que possamos ter as nossas escolhas. E dentro dessas escolhas, possamos fazer as plantações, possamos fazer as situações que vão melhorar o nosso futuro em outras existências e mesmo nessa. Então isso não depende dos nossos ajustes materiais, do quanto nós conseguimos amealhar, o quanto nós conseguimos ter, mas como nós conseguimos fazer, como nós seguimos a nossa existência com os recursos que temos. E a gente entra no nosso dia a dia, nessa vida acelerada, nas situações que se apresentam e não nos percebemos disso. E aí reclamamos das penas que a gente tem enquanto estamos encarnados. Aí reclamamos das situações que nos ocorrem, sem perceber ou sem nos atentar de forma mais objetiva que elas são frutos das situações que precisamos passar, porque precisamos pagar os nossos débitos, porque precisamos recompor as situações que nós mesmos fizemos. E se o nosso comportamento, e se usando o nosso livre-arbítrio fazemos diferente, conduzimos o processo de forma ao qual Jesus nos ensinou, ao qual o seu Evangelho e o Espiritismo em particular nos explica, a gente tem condições de não passar pelas situações que não queremos passar em outros momentos, em outras existências, em outras encarnações. Toda a diferença está nas nossas mãos. A felicidade terrestre, ela é relativa. Por mais que eu ache ou que eu tenha a compreensão ou que eu tenha a vivência de ter uma felicidade, e ela quase sempre é baseada na felicidade material, mas ainda que seja espiritual, ela é relativa, ela é o tempo da nossa encarnação. Agora, como a encaramos, como a utilizamos é que fará toda a diferença para a eternidade do nosso espírito. Existem situações aqui nesta casa planetária que aparentemente são injustiças. Puxa, a pessoa nasceu em uma situação em que ela está presa naquele corpo. Puxa, a pessoa é tão boa, a pessoa é tão dedicada, a pessoa é tão compreensiva e nada dá certo para ela. Aonde está a justiça de Deus nisso? Puxa, a pessoa lutou tanto para comprar alguma coisa, para adquirir alguma coisa que muitas vezes nem é um bem de luxo, nem é alguma coisa assim de ostentação, mas ela perde aquilo que ela conseguiu com tanto sacrifício. Aonde está a justiça de Deus nisso? Bom, primeiro a gente tem que ponderar que essas perdas podem ser necessárias para que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela indivídua, eles cresçam, nós cresçamos, porque estamos aprendendo com aquelas situações, como reagimos a elas, como nos comportamos, e aí não quer dizer que a gente não tenha sentimentos verdadeiros, que a gente não fique triste, que a gente não sofra, mas à medida com que fazemos isso
e o nosso comportamento, principalmente para com os nossos irmãos, quando essas coisas acontecem com a gente, é que faz toda a diferença do nosso aprendizado. Faz toda a diferença se precisamos passar nesta encarnação ou em outras por situações similares, ou se já aprendemos a missão, ou se já aprendemos a lição. A mesma situação quando perdemos entes queridos. É difícil a gente compreender isso, é difícil a gente ter uma visão da eternidade do nosso espírito, que vamos nos encontrar com esses entes em outras ocasiões, em outros momentos do nosso espírito. É difícil a gente absorver com serenidade. Ok, temos até um processo educacional que nos leva a uma tristezas, a depressões, a sentimentos muito ruins quando temos perdas de entes próximos, em especial quando esses entes são muito novos, ou quando as coisas acontecem de forma muito abrupta, ou com um sofrimento que demora muito tempo, ou algum tempo. Geralmente a gente dificilmente, ou a gente demora mais para compreender isso. E o Espiritismo nos ensina, nos mostra que essas perdas são típicas deste mundo a qual vivemos. E se compreendermos como funciona esses períodos em que passamos encarnados com aquelas pessoas que convivem com a gente, e que esses períodos são necessários para que façamos os aprendizados necessários, para que façamos os resgates que precisamos fazer, vamos dar razão, vamos dar compreensão, vamos potencializar a nossa existência enquanto encarnados com outras pessoas que fazem parte da nossa jornada evolutiva. Se aproveitamos essa jornada para ser uma jornada de crescimento, uma jornada de evolução, cumprimos a missão para a qual viemos para esta casa planetária. Mas a minha missão é muito difícil, mas eu convivo com pessoas, muitas vezes parentes muito próximos, muitas vezes filhos, muitas vezes pais, muitas vezes cônjuge, muitas vezes várias situações que se apresentam, que não consigo, eu tenho muito atrito, eu não consigo conviver. Será que a gente não deve fazer um esforço maior, um esforço melhor, para que essas situações não se repitam, para que essas situações se transformem? Porque esse é o motivo de estarmos juntos com essas pessoas. Se a gente só estivesse com pessoas que nos são afetas, com pessoas que nós nos dessemos bem, com pessoas que nós não precisássemos fazer as nossas transformações, que não dependesse da gente fazer as nossas reformas, a reforma íntima, a mudança comportamental, a mudança de atitude, para que conseguíssemos compreender e conviver melhor com essas pessoas, que validade teria esse aprendizado? Que qualidade teria esse aprendizado? Que evolução espiritual teríamos com isso? Por isso é que o Espiritismo nos traz que a maneira com que Deus nos possibilita, nos dá as condições para aprendermos, são perfeitas. E são perfeitas com as dificuldades pelas quais passamos. Nenhum aluno aprende de fato, aprende realmente, se a lição é fácil, se a lição é colocada sem que precise estudar, sem que precise se empenhar, com tudo colocado à disposição, não à disposição do ensino e do aprendizado, mas à disposição para que possa passar de ano, para que possa cumprir aquele requisito necessário sem esforço nenhum. Não há aprendizado de fato, a gente sabe disso. Há talvez um aprendizado superficial, passageiro, que vai ser esquecido no momento seguinte. Como seria nós, alunos, nessa evolução espiritual, nesse crescimento, se as coisas não tivessem esse certo
aperto, essa certa dificuldade. Se fosse só um gozo viver nesta casa planetária, que fosse só alegria, que fosse só satisfação, nós vamos chegar lá, desde que a gente cumpra as etapas de evolução de nosso espírito. Aí, com certeza, nós vamos nos contentar com muito pouco, em especial as situações materiais, em especial os títulos, em especial a vaidade, o orgulho, que damos tanta importância, a necessidade de sermos elogiados, de sermos reconhecidos, de termos os títulos, de termos as importâncias dos cargos, as importâncias das situações. Com certeza, quando estivermos numa etapa evolutiva, não vamos precisar de nada disso, porque vamos compreender melhor como funcionam as situações. E isso não acontece nesta casa planetária, em especial no estágio em que estamos nesse planeta. Também o planeta vai evoluir e vai chegar no estágio em que espíritos desenvolvidos vão estar habitando a nossa Terra. Mas cada um de nós tem a obrigação de contribuir com isso, a obrigação de fazer a diferença nesse sentido, para o nosso bem e para o bem de todos. E o quanto estamos nos esforçando nesse caminho? Estamos somente buscando as coisas boas, as coisas materiais que queremos nesta casa planetária? Estamos deixando de entender o verdadeiro objetivo pelo qual estamos aqui. Sim, tem sofrimentos. Sim, as penas são penas complicadas, para alguns em especial, são absolutamente difíceis. Sabe que o Espiritismo nos fala, por exemplo, das pessoas que são deficientes? Ele trata de imbecis, é o termo que se utilizava na época, ou o termo que foi traduzido. Aquelas pessoas que estão presas no corpo e não têm condições de se expressarem, não têm condições de articularem seus pensamentos, que não têm condições de trabalharem, se locomoverem, que não têm condições de ter uma vida autônoma. Sabe que o Espiritismo nos traz? Que o espírito dessas pessoas são inteligentes, muito inteligentes inclusive, mas utilizaram mal a inteligência, utilizaram de maneira inadequada para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual. Por isso, elas encarnam nesta maneira. Por isso, elas vêm a este planeta de expiação, de dor, cumprindo tais missões, para que possam fazer diferente, para que possam aprender e aí sim usar a inteligência que o espírito adquiriu de outra forma. Talvez também venham com missões de ensinar aquelas pessoas que as acolhem a serem pessoas diferentes. O amor que se tem por uma pessoa nessa condição é um amor que pode nos educar, pode nos transformar para levar para a eternidade do nosso espírito. Amor que talvez a gente não tivesse demonstrado, que a gente não tivesse colocado em outras ocasiões. É a mesma coisa que o Espiritismo nos ensina, como acontece com algumas situações que a gente ama muito uma pessoa, a pessoa nos ama muito e a gente não demonstra isso, e a gente não corresponde isso, e a gente não mostra isso. Existem essas desproporcionalidades muitas vezes, algumas vezes inclusive, como o Evangelho coloca, chegam a uma situação absurda que as pessoas apontam. Puxa, que coisa absurda, tal situação, tal casal, a pessoa é maltratada, a pessoa ela é até humilhada e ela está ali, ela está firme, ela está querendo fazer a transformação, porque o nosso espírito não é só aquele momento, o nosso espírito é todo o período dele, é toda o infinito da sua existência, e até que ele seja um espírito puro, um espírito pleno, um espírito em totais
condições o mais próximo possível do espírito, do maior ser que já pisou nesta casa, nesse planeta, Jesus, até que ele chegue ali muito perto, até que ele chegue muito próximo. Ele tem um caminho de evolução muito grande, e pode ser que as pessoas que convivem tenham evoluções diferentes, tenham situações diferentes, e elas estão ali juntas para aprender. Então, esses desequilíbrios, eles são explicados, eles existem, porque o espírito mais evoluído suporta as situações, compreende melhor, ainda que seja inconsciente da pessoa, mas ele busca um caminho em que possa haver uma compreensão, porque faz parte daquele plano encarnatório, daquela situação. Muitas vezes o que nós condenamos, o que nós apontamos, o que nós achamos, são situações preparadas dentro da evolução, dentro do plano encarnatório, para que seja completado o ciclo necessário da evolução espiritual. Por isso é que não dá para cada um de nós julgar como funcionam as penas e os gozos nesta casa planetária, porque aparentemente algumas pessoas têm mais vantagens, têm melhores condições que as outras. E eu dei um exemplo agora há pouco, são muitas vezes aparentes, são muitas vezes situações que a gente acha que gostaria de passar, mas a gente não quer passar. São sofrimentos que, na verdade, a gente quer longe da gente, como fosse possível a gente só ter felicidade, a gente só ter coisas boas. Alguns sofrimentos independem do homem. Alguns sofrimentos são coletivos, são da própria natureza. Primeiro, porque algumas situações são necessárias para resgates, para situações coletivas. São males que se apresentam para muitas almas ao mesmo tempo, para que esses resgates sejam feitos de forma mais rápida, para que sirvam de exemplo, inclusive, para outras pessoas que ficaram, que sobreviveram. São necessários dentro das transformações da própria Terra, dos ajustes necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento. De tempos em tempos, a superioridade espirituais faz transformações neste planeta para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa progredir. E algumas vezes a gente não entende como essas situações podem acontecer. Pessoas inocentes foram envolvidas, pessoas que não fizeram absolutamente mal nenhum, pelo contrário, muitas vezes pessoas boníssimas, pessoas que aos nossos olhos só fazem o bem, são envolvidas em algumas situações fora do controle, em algumas catástrofes, em algumas situações de agressões que a gente não entende de onde vem, como vem. Sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte do plano de Deus para o nosso aprendizado. E essas almas que tiveram aquele sofrimento naquele momento do desencarne e talvez sofram uma perturbação maior, depende do grau espiritual em que estejam, pela ruptura, pela forma em que houve a ruptura carnal para a espiritual, mas certamente esses espíritos desenvolvidos vão ser amparados, vão ser acolhidos de forma diferenciada, e a compreensão também virá de forma mais rápida. Por isso, quem somos nós para questionar a obra de Deus, os seus ensinamentos perfeitos? E o Espiritismo nos explica dessa forma, nos explica como as situações acontecem, nos dá a dica. E a dica principal que o Espiritismo nos dá nos ensina existe a pluralidade das existências. Não encarnamos uma única vez, encarnamos muitas vezes. E nessas muitas vezes que encarnamos, são oportunidades de aprendizado.
algumas vezes a gente vem em situações melhores, algumas vezes em situações menos favorecidas, algumas vezes a gente tem a oportunidade do gozo, algumas vezes a gente tem penas mais duras, mas todas elas são necessárias, são no grau, são no estágio exato que cada um de nós precisamos e cada um de nós temos na medida certa para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos pensar nisso e vamos mudar as nossas atitudes, vamos compreender como funciona essa obra de Deus, essa perfeição, e vamos nos adaptar a ela, não a adaptação do comodismo, mas a adaptação da energia, da atitude ao encontro do Evangelho de Jesus. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos em torno do Pai, agradecendo por ter ouvido um pouco do seu Evangelho, por ter refletido um pouco do ensinamento que esse Evangelho nos traz. E dessa forma, agradecendo ao Pai, vamos nos comprometer a criar ânimos, atitude, coragem para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Agradecendo a vocês pela atenção, espero que possamos nos encontrar em outras ocasiões, desse modo virtual ou presencialmente. Até!